Você sabe quantos filhos o rei Davi teve? Você sabe quantas esposas o rei Davi teve? Você sabe quais foram os problemas enfrentados na família do rei Davi e que devem ser evitados nos dias de hoje? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal, bem-vindo à ACAT, Academia Teológica e Ensinos. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 9, que tem como tema uma família nada perfeita. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, ative ele para você ser informado. Cada vídeo, toda semana a gente coloca aqui um vídeo gratuito, é uma aula gratuita toda semana, para que você entenda e aprenda, não só se capacite para ensinar, mas também seja edificado. Eu costumo dizer, nossas aulas não contribuem apenas para a EBD, mas são estudos aprofundados da Bíblia que contribuem para a tua vida espiritual e para toda a tua família. Também deixe o teu comentário, você pode fazer um comentário, lembrando que na descrição do vídeo você pode entrar no grupo, a comunidade ACAT, que é um grupo do WhatsApp, onde semanalmente eu coloco ali slides gratuitos concernentes à lição que será estudada no final de semana. Então, se você quer subsídio gratuito, eu coloco ali vários slides para você reforçar os estudos da semana. Pastor, teve um aluno que perguntou, pastor, se eu entrar no grupo da comunidade ACAT, eu recebo todos os slides da lição, os slides completos? Eu disse para ele, não, os slides completos, com as explicações de cada tópico, são para os assinantes. Mas é muito barato, falei para ele. É apenas R$3 por semana. Tem o plano anual. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão e adquire os slides semanalmente durante um ano. 12 vezes vai dar R$11, dependendo do cartão e o banco de cada aluno. Então pode dar um jurinho ali, fica 11, R$12, 12 parcelinhas. Muito em conta, R$120 é o preço de uma pizza. Lembrando que nós vamos aqui Vamos lançar uma promoção. Eu tenho o curso de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical, nós vendemos ele a R$197. Até o mês de setembro desse ano, nós vamos oferecer esse curso como um bônus. Se você se tornar um assinante do nosso canal para receber os slides durante um ano, a assinatura é R$120, tu parcela em 12 vezes. Se tornou assinante, vai ganhar 3 grandes bônus. O primeiro bônus é o curso de capacitação para professores de Escola Bíblica Dominical gratuito. Você vai ganhar de R$197, zero o valor. Você vai ganhar gratuitamente esse curso. O segundo bônus é o meu livro, que é um grande livro, um tratado teológico de defesa da fé, apologético, sobre a Santíssima Trindade. Você sabia que milhões de pessoas não acreditam que Jesus é Deus? Nesse livro tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia que mostram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma homoousia, a mesma essência, né? O Senhor Jesus chega a dizer, lembra? Eu enviarei outro Consolador. No livro eu explico. Essa palavra outro vem do grego alon, que significa outro da mesma espécie, a mesma essência. Então esse livro você ganha gratuito, ele em PDF. E também o terceiro bônus é o acesso gratuito à biblioteca online da ACAT. Cada assinante, lá na sua página, além da lição, tem a biblioteca com dezenas de livros teológicos que você pode baixar gratuitamente. Se tornou assinante por apenas R$120 por ano, tá? Você parcela em 12 vezes, menos que uma pizza esse valor. Você ganha o curso de capacitação. Nesse curso, são 5 videoaulas que você recebe, além dos slides. E ali você aprende sobre a pirâmide da educação, a pirâmide do ensino. Ali o ensino que, quando alguém se propõe a ensinar, esse alguém retém 90% do conhecimento, que é a educação ativa. É o ensino ativo. Tem ali o passivo e o ativo. Quem se propõe a ensinar, ele então coloque em prática a questão ativa e retém 90% do conhecimento. Eu ensino ali os 7 tipos de aprendizagem, 7 estilos de aprendizagem. Os alunos não aprendem igual.
eu ensino ali os 10 métodos de ensino. Até lá na lição de número 10, você pode ver lá, o comentarista, a CPAD comenta ali, um método de ensino, tem tempestade de ideias, eles colocam ali, eu sempre coloco aqui tempestade cerebral. É um método de ensino dos melhores que existem, são 10, até a própria lição 10 fala ali, se você for estudar, a lição de mestre fala do método de ensino tempestade de ideias. Eu uso aqui o título, né? A expressão tempestade cerebral, que é a mesma coisa. Mas eu ensino ali no curso de capacitação para professores, eu ensino sobre os perigos da pós-modernidade, eu ensino o que é pós-modernidade, pós-modernismo, então é muito bom, não perca tempo. Centenas de pessoas já compraram esse curso e agora estou oferecendo numa promoção até setembro o bônus. Esse curso será gratuito para você que adquirir a assinatura da ACAT, da Academia Teológica e Ensino. Na descrição do vídeo, como é que eu faço, pastor? As pessoas me mandam mensagem, né? Escreve ali como é que eu faço. Preste atenção, você está no vídeo, está assistindo o vídeo. Olha abaixo do vídeo, geralmente está escrito a palavrinha mais. Tem uma descrição do vídeo ali, está escrito mais. Clique em mais e vai aparecer mais descrição. E nessas descrições a mais, vai estar ali o link para os slides. Aí você clica em cima, aí você vai preencher um cadastro. Lá ali você tem que colocar o teu e-mail, porque depois que você escolher a forma de pagamento, a Hotmart vai mandar no teu e-mail o acesso à tua página com os slides, com o livro, com o curso, acesso à biblioteca. Então, são muitos recursos, são muitos benefícios para você adquirir. Lembrando que ainda a lição em PDF está ali, o livro de apoio em PDF está ali na página do aluno. Então, são muitos benefícios gratuitos, além de você aí se tornar um assinante, receber os slides, recebe muito mais benefício. Não perca tempo. Eu peço a compreensão, né, dos alunos. Eu sei que tem alunos que são milhares de pessoas, né? Então, tem pessoas que não se interessam e a gente respeita. Mas tem muita gente que entra em contato comigo e diz, pastor, eu quero que o senhor explique no vídeo como é que faz. Eu não sei como é que faz, eu quero adquirir. Então, a gente é obrigado, eu vivo desse ministério. Então, eu peço a compreensão dos irmãos aí. A lição de número 9, vamos entrar na lição, sem mais delongas, tá? E aí, falei já alguns minutinhos, tá? Tem gente que fica um pouco estressado aí de a gente fazer os nossos comentários aqui alguns minutos. Eu não esqueça do que eu já ensinei em aulas passadas, hein? Veja se a tua mente não está sendo treinada com os videozinhos aí do Instagram, TikTok, videozinho curto aí no YouTube. A mente está sendo treinada para perder a paciência, para não suportar ouvir mais nada. E a grande estratégia de Satanás é treinar a mente das pessoas para não suportar ouvir uma mensagem de 30, 40 minutos na igreja. Então veja aí, se você for daqueles que não tem paciência com vídeo muito longo, veja se a tua mente já não foi treinada, tá? Eu falo isso com conhecimento de causa, com propriedade. Nós estamos estudando psicanálise. Há poucos dias fiz um curso com o psiquiatra Dr. Augusto Cury, e eu sei muito bem do que eu estou falando. Então tenha paciência, tá? Respire, conte até 10, tá? Pede aí a temperança, a longanimidade do espírito, para ter paciência, para ouvir aí as coisas de Deus, ok? Vamos lá? A lição textual está lá, o textual eu posto lá na comunidade ACAT, e você pode mostrar no Data Show, Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos falar muito hoje da lei da semeadura. Também é verdade prática, tudo que os membros da família plantarem, mais uma vez a lei da semeadura, colherão. Essa é a lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Então, é questão de desmatamento, etc., né? Eu costumo dizer que quando o ser humano agride a natureza, ela não se defende, mas ela revida. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa lei é universal. Leitura bíblica em classe. Então, o textual eu coloco lá na comunidade ACAT. Verdade prática eu coloco lá também. Leitura bíblica eu coloco lá também, está em 2 Samuel 3, 2 ao 5, 5, 13 ao 16, perdão. E também 2 Samuel 12, do 10 ao 13, tudo eu coloco lá na comunidade ACAT. Objetivos da lição, coloco na comunidade também. Apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. 2. Descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi
E 3, refletir a respeito do problema moral na família. Isso eu coloco também gratuito lá na comunidade ACAD. Acesse a descrição do vídeo, tem ali o acesso. Tem pessoas que estão me dizendo, pastor, eu clico em cima e não abre. Deve ser algum problema no teu WhatsApp ou na memória do teu celular. Porque todos os dias a comunidade ACAD, que é um grupo no WhatsApp, nós já estamos com quase 500 membros ali. Tá? É muita gente. Então, todo dia pessoas entrando. E não se preocupe, lá na comunidade ACAD, só o administrador que posta o conteúdo da semana. E em 7 dias as mensagens são apagadas. Por que isso, pastor? 7 dias dá tempo para baixar os slides e também não sobrecarrega a memória do teu celular, ok? Então, não é um grupo onde fica entrando mensagem toda hora, todo momento, para sobrecarregar o teu celular. E as mensagens que entram ali só sobre a lição que será estudada no final de semana. Então, é um grupo muito ético, não pesa o teu celular e você ainda recebe bastante conteúdo ali. Eu coloco chamada de vídeo ali, um videozinho artístico para fazer convite da lição. Eu coloco ali banners para você colocar no Instagram, para você colocar no Facebook, no Stories, tá? Convites. Eu coloco ali muitos slides, banners para que você divulgue a lição que vai ser estudada. O questionário, aqui ó, tempestade cerebral, está no curso de capacitação para professores. Então tem 5 perguntas aqui. Esse questionário eu também coloco gratuito lá na comunidade ACAT. O que o livro do 1 Samuel mostra a respeito da monarquia de Israel? Então faça as perguntas aqui, ó. Deixa eu ensinar como que você vai aplicar esse método. No início da lição, faça as perguntas e pede para os alunos, ó, procurem as respostas durante a lição. E no final nós iremos responder. Mas não leve assim somente por uma questão de perguntar e querer que eles respondam. Leve uma caixinha de bis para a aula, leve um pacotinho de bala. E, ó, vamos responder no final, quem acertar, ganha uma balinha, ganha um bis. Eles ficam interessados na aula, ficam motivados, e isso vai envolvendo os alunos e você vai ver o resultado. Olha, irmãos, a gente ensina esses métodos. Antes de eu colocar em prática esses métodos, hoje, por misericórdia de Deus, nós coordenamos o departamento de ensino do campo da nossa cidade. E a nossa escola bíblica dominical, quando começamos a nossa igreja, aqui na igreja sede, tinha muito pouco aluno. E hoje nós temos aí quase 200 matriculados. Então, funciona, pastor Rodrigo? Funciona. Coloque em prática, siga os conselhos que a gente dá aqui, porque funciona, tá? Lembrando que os nossos slides são feitos dentro da metodologia de ensino com as regras da exegese bíblica, de interpretação de texto, e também o que há de melhor em programação neurolinguística, com uma linguagem simples, clara e direta, sem sobrecarga de informação e sem poluição visual, para reter a informação. Então, funciona. Se você ensinar com esses slides, pode ter certeza, as pessoas vão querer estar sempre aprendendo contigo. Quem era Tamar? 3. Como podemos identificar Absalão? 4. Quem confronta o pecado de Davi? 5. O que o rei Davi fez ao saber do fato entre Aminon e Tamar? Então, pergunte, eles vão procurar as respostas e todos respondem no final. Introdução. Introdução também coloco lá. Pastor, já não tem a introdução da lição? Tem, mas aqui é simples, claro e direto. Ajuda até você começar a tua introdução na aula lá. Aprenderemos com a família de Davi sobre as trágicas consequências de uma família ou que uma família enfrenta. Bom, aprenderemos com a família de Davi sobre as trágicas consequências que uma família enfrenta quando não prioriza os padrões morais estabelecidos por Deus. Então é isso que nós vamos aprender hoje, com a família de Davi, as consequências de não priorizar os padrões morais que Deus estabelece para a família. É isso que a gente vai aprender. Isso aqui também, essa introdução, eu coloco gratuito lá no grupo da comunidade ACAD. Vamos entrar na nossa lição. Esses slides agora, eles são aqui para os assinantes, a explicação de cada tópico. E aqui eu coloco toda uma estrutura pedagógica, tanto teológica, o que há de melhor de interpretação, como também neurolinguística. Vamos lá. Davi e sua grande família. Tem um recurso visual aqui, né? Davi ungido por Deus. Aqui eu mostro, tem ali o sacerdote, Samuel e Davi, de joelhos ali para ser ungido. Isso aqui ajuda, né? A mente processa
informação quando ela vê um recurso visual, ela faz associação, tá? A mente sempre fará associação com o recurso visual. Lembrando que o recurso visual, eu ensino também no curso, é muito importante para que haja aí de 70% a 90% de fixação do conhecimento quando há um recurso visual. Então, por isso, invista em mostrar o recurso visual para os alunos. Davi ungido por Deus. Vamos entender aqui como que tudo começou na história de Davi. Depois que Saul foi rejeitado por Deus, você encontra essa rejeição lá em 1 Samuel 15:11 e também 16:14, o Senhor escolheu Davi, filho de Jessé, para ser o rei de Israel. Então, primeiro ele rejeita Saul e já fala para Samuel, vai na casa de Jessé, que eu tenho escolhido um rei. Está lá em 1 Samuel 16, versículo 1 e versículo 12. Depois disso, Davi foi ungido, na verdade, mais 2 vezes. Eu coloco aqui, Davi foi ungido 3 vezes. Primeiro, letra A. A unção aconteceu, primeira unção na casa de Jessé, seu pai, lá em 1 Samuel 16 e 13. A segunda unção aconteceu lá em Hebrom, pelos homens de Judá. Você encontra 2 Samuel 12 e 4. E a terceira unção acontece através dos anciões de Israel, lá em 2 Samuel 5 e 3. Então, Davi recebe essa terceira unção quando ele tinha 30 anos de idade, né? Ele começa aí o seu ministério completo entre as tribos de Israel, entre Israel. Vamos à frente? 2. Davi, homem de Deus. Então, o primeiro tópico, mostrando o chamado, né? Depois que Saul é rejeitado, Davi já tinha sido escolhido e é ungido. E eu mostro aqui, a lição não traz as 3 vezes que ele é ungido. Eu mostro aqui que ele foi ungido 3 vezes. Já na primeira unção, o Espírito Santo já se apossou da vida dele. Olha só, Davi, homem de Deus. Letra A e letra B. Depois que o Espírito do Senhor saiu de Saul, aqui que muita gente não lembra, não leu e nem sabe, ou se leu e esqueceu, o Espírito sai de Saul. E aí, depois que o Espírito saiu de Saul, passou a estar na vida de Davi, conforme 1 Samuel 16, 13 e 14. Quando você lê, você vê que antes, a Bíblia primeiro fala que o Espírito possuiu, né? Se apossou de Davi. E aí a Bíblia em seguida, no versículo seguinte, diz que ele saiu de Saul. Então nós entendemos, ele saiu de Saul para ir para a vida de Davi. Então, depois que o Espírito do Senhor saiu de Saul, triste, irmão, triste, a Bíblia fala que saiu de Sansão, a Bíblia fala que saiu de Saul. O Espírito Santo é tudo para nós, tá? Aí então ele passou a estar na vida do rei Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, Davi recebe o Espírito, e no 14 mostra que o Espírito tinha saído de Saul. Então você vai entender que ele sai de Saul para ir para a vida de Davi. Letra B. Com o poder do Espírito, Davi passou a liderar os exércitos de Israel e o próprio povo o reconheceu como líder. Você vai encontrar o povo reconhecendo Davi como líder e como pastor do rebanho de Deus. Está lá em 2 Samuel 5, 2 e 3. E o que a lição está tentando passar, pastor Rodrigo? O homem começou muito bem. Começou maravilhosamente bem. Propósito de Deus de liderar, de pastorear Israel, de ser o rei. Deus fez tudo certo. Depois, ele passou a constituir a sua família. E aí, na constituição da sua família, infelizmente, aqui eu posso, diferente da lição passada, que não havia tanta clareza para que a gente usasse termos pejorativos em relação, principalmente, ao profeta Samuel e o sacerdote Eli. O sacerdote Eli até tinha algumas coisinhas negativas. Samuel, não, a Bíblia não menciona nada de negativo de Samuel. Então, eu procurei ser bem ético naquela lição. Mas aqui, irmãos, Davi, nitidamente, ele transgride princípios imutáveis. E, apesar da sociedade aceitar, não era a perfeita vontade de Deus. E aqui eu vou falar algumas coisas que Davi transgrediu. Mas ele começou bem. Começou maravilhosamente bem. Na constituição e construção da sua família, ele não seguiu os padrões de Deus, cometeu inúmeras transgressões e aí colheu aquilo que plantou. Preste bem atenção. Com o poder, Davi, então,
passa a liderar os exércitos e o povo reconhece. Confere lá em 2 Samuel 5, 2 e 3, que o povo reconhece ele como líder e também como pastor sobre o rebanho de Israel. Então começou muito bem. 3, a grande família de Davi. Aqui já começa a Bíblia a mostrar os problemas. Vamos lá. Letra A, B e C. Anote aí. E aqui eu coloquei uma imagem, né? O rei Davi, aqui tem 7 esposas, porque ele teve filhos com essas 7 que a Bíblia menciona. Mas ele teve 8, na verdade, porque a primeira esposa dele, que era a filha do rei Saul, a Bíblia não menciona que ela teve filhos. Tá? Mas as outras 7, a Bíblia menciona. Aqui eu coloco uma foto e 7 esposas, né? Para você ter uma ideia. Vamos lá. Apesar de Davi ter sido escolhido por Deus, ele cedeu ao que, pastor Rodrigo? Anote aí. A poligamia. Infelizmente, Davi cedeu à poligamia, prática comum entre os povos de sua época, mas que não era a perfeita vontade de Deus, conforme Mateus 19:8. Pessoas, homens de Deus que viveram muitos anos antes de Davi, é o caso de Isaac, passou a vida inteira com a sua esposa Rebeca. E mesmo ela não lhe dando filho, ele orou muitos anos para que Deus abrisse a amada, mas ele não foi procurar outra mulher. Nós vemos Abraão, só depois que Sara morre, ele se casa com Quetura. Nós vemos o caso de Moisés também, depois de Zípora, aí então se casa com a Cuxita. Então nós vemos homens de Deus, o próprio Jó. O fato de a Bíblia mencionar que Jó teve mais filhos depois que Deus mudou seu cativeiro, você encontra a mudança lá em Jó 42:10. Depois ele teve mais filhos. A Bíblia não menciona o nome da esposa com quem ele teve os filhos. Isso no mundo antigo revela que ele ficou com a mesma esposa. Não se casou de novo. Isso é maravilhoso. Aqui você vê, era costume do mundo antigo. Você vê aqui, é mencionado filhos de Davi e o nome das esposas. Então, se Jó tivesse casado de novo, era mencionado o nome da outra mulher. Mas não se menciona o nome na primeira vez e depois não se fala mais nada, só diz que ele teve mais filhos. Provavelmente, muito provavelmente, a mesma esposa. Então, os homens do mundo antigo estavam enquadrados naquilo que Jesus falou. No princípio não era assim, era a monogamia. Está lá em Mateus 19:8. Mas Davi cedeu à prática que os povos aceitavam, inclusive os filhos de Israel aceitavam, e ele então se entrega à poligamia. E começou errado a constituição da sua família. Aqui o erro, irmão. O Rodrigo, hoje isso é comum, é muito comum. Tem pessoas aí que não têm temor de Deus e querem ter inúmeras famílias, inúmeras mulheres. Pode ter certeza que quebrar os padrões de Deus vai dar muito problema para a família. Letra B. A Bíblia menciona o nome de 8 mulheres com quem Davi foi casado e também o nome de 20 filhos que ele teve. Tudo isso, irmãos, eu não coloquei todos os versículos aqui, mas eu coloquei aqui. Tudo isso você encontra nos livros de Samuel e Crônica. Tá? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônica. Você vai encontrar ali a história da família de Davi. Letra C. Não vou colocar aqui, porque senão dá muito espaço no slide. É aquilo que eu falei, né? Sobrecarga de informação, daí o aluno não retém informação. Letra C. A Bíblia menciona ainda que Davi teve concubinas e provavelmente teve mais filhos com elas. Então, portanto, é possível que Davi tenha tido mais de 10 mulheres, que ele teve 8, que a Bíblia fala, e depois concubinas. Então, ele teve mais, olha só, irmãos, uma poligamia, Deus não se agradava disso. Então, ele teve mais de 10 mulheres e provavelmente mais de 20 filhos. E o que é que isso vai resultar? Nós vamos ver mais à frente. Olha o tamanho do problema que ele enfrentou. Vamos lá, visão geral. O rei Davi era um homem ungido e de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Qual é o ideal divino? Amor. Paulo, vou explicar aqui, Paulo ensina, né? Cada homem tem a sua mulher. Cada mulher o seu marido. Para evitar a prostituição. Tá? Vamos para frente. 2. Filhos e parentes na casa de Davi. Vamos olhar aqui que Davi, irmãos, tinha várias esposas. Uma casa grande, né? Palácio, rei. Então tinha várias esposas,
tinha vários filhos, então tinha ali parentes, concubinas, então era muita gente a sua família. Eu até coloco uma expressão aqui. Mais à frente eu vou pedir para você anotar essa frase, que é muito importante. Mas vamos ver aqui agora sobre Tamar. A lição já vem falando sobre Tamar. Quem foi Tamar? Letra A. Tamar foi filha de Davi com sua, olha só, sua quarta esposa, chamada Maaca. E desta também nasceu Absalão. Lembrando, irmãos, que lá no questionário tem um erro, tá? Na lição. Vou mostrar para vocês aqui, ó. No questionário, aqui, ó, na pergunta 3, o correto é como podemos identificar Absalão e não Aminon. Na lição está Aminon. Foi um erro, acontece. Eu costumo dizer, né, que nunca errou uma palavra que atire o primeiro dicionário. Então, acontece. Por quê? Porque a resposta lá na lição está certa. A resposta se refere a Absalão. Era irmão de Tamar, Aminon não era irmão de Tamar. Só que lá na lição, na pergunta está Aminon. Então, tome atenção nisso para que não pergunte lá errado para os alunos e dê confusão. Vamos para frente então, Tamar. Tamar foi filha de Davi com a sua quarta esposa, chamada Maaca, e desta também nasceu Absalão. Então, Absalão era irmão de Tamar, conforme 1 Crônicas 3 e 2. Então, letra B. Nesse tempo, o número de esposas de Davi já era algo contrário à perfeita vontade de Deus. Anote esse texto aqui, 1 Coríntios 7 e 2. Cada homem tem a sua mulher, e cada mulher tenha seu esposo, seu marido. Então, Deus não se agrada da poligamia. Nessa época aqui, Davi já tinha a quarta esposa. Já teve 3 e estava com a quarta agora, e da quarta nasceu Tamar e Absalão. Tá, olha só, irmãos. De casamento fora do padrão de Deus, esses filhos aqui que nasceram fora, bem fora do padrão de Deus para casamento, para a família, deram muito problema para o rei Davi. Vamos ver mais à frente. 2. Absalão. Letra A e letra B. Absalão, terceiro filho de Davi, era irmão de Tamar. Sua história está registrada nos capítulos 13 ao 19 de 2 Samuel. Então, estude com calma em casa que você vai ver. Capítulo 13 ao capítulo 19. São 6 capítulos aí, lá no segundo livro de Samuel. Letra B. Absalão trouxe muitas tristezas ao rei Davi. Lembrando que ele já era filho da quarta esposa, então já estava num nível de relacionamento familiar lá na casa de Davi extrapolado, fora dos padrões. Quarta esposa, misericórdia. Olha só. Então ele trouxe muita... Vou explicar algo mais à frente que você vai entender. Absalão trouxe muita tristeza para o rei Davi, pois além de ter vingado, ele vingou a vergonha de sua irmã Tamar. Vou explicar que você vai entender mais à frente. Além de vingar a vergonha de sua irmã Tamar, pois além de ter vingado a vergonha de sua irmã Tamar, mandou matar o seu meio-irmão Aminon. Ele mandou matar Aminon, que era todo filho de Davi. Eles não eram filhos das mesmas mães, tá? Não eram filhos das mesmas mães, mas filhos do mesmo pai. Então, para o pai, ele amava todos igual. Aí agora o pai vê um dos seus filhos cometendo incesto dentro da família, que foi o caso mais à frente, está mais claro. Aminon, que é o próximo a falar aqui, Aminon, ele desejou fazer relação com a sua irmã Tamar, além desse incesto terrível, que ela mesma disse, não faça loucura em Israel. Aí ela não consentiu, ele estuprou ela. Foi terrível. E aí, quando Absalão ficou sabendo, que era irmão dela, né, de sangue, da mesma mãe, Absalão então ficou com ódio. Olha só, olha o tamanho do problema na família. Ele ficou com ódio do seu meio-irmão, Aminon, e 2 anos depois mandou matar Aminon. Então, Davi já tinha ficado muito triste disso ter acontecido dentro da sua casa. E agora já começou a morrer os seus filhos. Assassinados por inimigos? Não. Pelos próprios filhos de Davi. Olha que terrível, irmão. Vamos entender algo aqui. Aminon Absalão, ele ainda tentou usurpar
o trono do pai. Ele tentou e perseguiu, e Davi teve que fugir de Absalão. Olha só que coisa terrível. A Bíblia diz que ele começou a ganhar o coração do povo, né? Tinha conselheiros que aconselhavam ele para que ele, então, pudesse se engrandecer entre o povo. Você encontra lá, segundo Samuel 10 e 13, ele tentou usurpar o trono do pai, só que ele acabou, isso aqui trouxe uma tristeza para Davi, ele acabou sendo morto em grande desonra, contra a vontade de Davi. Então, o que acontece é que ele reúne um exército, um grande exército, confere lá em 2 Samuel 18, 14, a Bíblia mostra ele fazendo planos para roubar, usurpar o trono do seu pai. Davi teve que até fugir do seu próprio filho, mas a batalha se estreitou e Absalão foi fugir, e a Bíblia diz que ele tinha uma cabeleira muito grande, e ele se embrenhou numa mata e ficou preso pelos cabelos e alguns galhos. E aí os soldados de Davi viram ele preso ali e acabaram matando ele. Davi pediu, não mate meu filho, mas acabaram matando. E Davi se desesperou, ficou muito triste, e isso aí ele estava apenas colhendo o que tinha plantado. Lembrando que Absalão era filho da sua quarta esposa. E Deus não queria isso. Vamos para frente. Aminon. Letra A, B e C. Na casa de Davi, anote isso aqui, Na casa de Davi, imagina uma família assim, irmão. Na casa de Davi havia muitos filhos de diferentes mães. E dessa forma não havia perfeita harmonia. Não tem como haver uma perfeita harmonia. Várias mulheres e vários filhos, como que vai haver perfeita harmonia? Aí vai predominar a desunião, ciúme, inveja, uma série de coisas. Não havia perfeita harmonia e o pior, respeito entre os irmãos de diferentes mães. Né? O pai sempre envolvido em batalhas e questões do reino. Então se criaram meio por conta, né? Por conta, assim. Filhos do rei, príncipes, princesas, aquele orgulho imenso, né? Aquela exaltação, e aí muita divisão. Até coloco ali, grande foi a família, mas imensos problemas. Letra B, Aminon foi o filho de Davi, que além de cometer incesto na família, estuprou a própria irmã. Está lá em 2 Samuel 13, 11, 12 e 14. Então, além do incesto, ele comete estupro. Letra C, as muitas esposas de Davi e seus muitos filhos lhe geraram muitas dores e também ira. Confere lá, 2 Samuel 13 e 21. Então, infelizmente, nosso querido rei Davi, né? E o homem segundo o coração de Deus, por que a Bíblia ainda exalta ele, pastor Rodrigo? Porque, irmãos, guarde essa frase que o pastor Rodrigo usa já há anos. A grandeza do ser humano não é ele ser perfeito, mas reconhecer seus erros. Davi se humilhava e se arrependia. Essa é a diferença. Então, ele não apenas cometeu erros. Se ele tivesse apenas cometido erros e pecados e não se humilhado, ele não teria sido achado como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu os erros e pecados, que não era novidade aos olhos de Deus, o ser humano já estava totalmente corrompido depois da queda, mas ele voltava atrás. No mundo antigo, há quem diga que ninguém via um rei, a coroa de um rei, por cima, porque o rei nunca se prostrava para ninguém. E todo mundo é unânime, porque era comum na época, histórico, isso cultural, uma pessoa que se humilhava, ela se lançava ao chão. E Davi se humilhou na frente do profeta Natã. Natã viu o rei por cima. Então os reis não se humilhavam, e Davi se humilhava. Então essa era a vantagem. Anote, eu vou repetir essa frase. A grandeza do ser humano não é ele ser perfeito, mas reconhecer os seus erros e se arrepender. E Davi se humilhava. Então, Deus acabou usando misericórdia. Vamos para frente? 4. Jonadab, o conselheiro do mal. Olha só, A, B, C e D. Anote aí. Além das várias esposas e vários filhos, tinham os parentes, que também moravam na casa do rei, que era o caso de Jonadab. Letra B. Jonadab era sobrinho de Davi, filho de Simeia, ou Samar, que tem essas variantes, o nome do irmão do rei Davi, né? Samar. Você vai encontrar no texto Samar, em 1 Samuel 16, 19, e outro texto, Simeia.
tá? Mas é a mesma pessoa. Letra C. Jonadab foi quem deu conselho a Aminon. E Jonadab era filho de Samar, para que este se deitasse com Tamar. Então, note, um primo, sobrinho do rei, aconselhando a que acontecesse incesto e que resultou em estupro e depois resultou em assassinato. Tudo dentro da família. Que coisa terrível, né? Então, por ter ali várias pessoas, os parentes também se aproximaram. Todo mundo mora aqui, o rei é uma bênção e tal, a família é grande. E foi só como um imã, atraindo coisa ruim. Família começa errado, vai atrair mais erros e problemas. Olha só, letra D. Essa frase anote aí, que é a grande tônica da história da família do rei Davi. Era grande a família e a parentela de Davi. Era grande. Mas, infelizmente, era maior ainda o desrespeito e a desunião entre a maioria desses familiares. Então, em certo sentido, tem uma grande família, mas também era imenso o desrespeito e a desunião. Então, até que ponto vale a pena? É lógico que não vale a pena. Ser polígamo, entrar no caminho da poligamia, ter várias mulheres, vários filhos, isso é completamente inadequado e isso vai gerar muitos problemas totalmente fora da vontade de Deus. Visão geral, segunda parte. Lembrando que as visões gerais aqui, tudo, eu coloco gratuitamente um slide muito bonito para mostrar lá. Está lá na comunidade ACAT. Eu posto isso aqui para os irmãos gratuitamente. Entre lá. Na presente lição, Tamar, Absalom, Aminon, Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na família ou na casa de Davi. Fracasso mesmo, né? Uma história triste. Infelizmente, Davi viveu isso. Terceira parte, o problema moral na casa de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. Aqui está correto. Não teve domínio próprio porque ele deveria ter tido uma família, uma esposa. E começou a adquirir, né? Como eu falei lá no início, cedeu às aceitações culturais da época. Os povos aceitavam. Tem outra frase, anote aí, eu já falo essa frase há anos. O fato de a sociedade aceitar não significa que Deus aprova. Pobre a tua atenção em relação a isso. O fato de a sociedade aceitar não significa que Deus aprova. Muito cuidado com isso. Vamos lá. Letra A e letra B. Infelizmente, o rei Davi cometeu vários pecados. E ao menos 2 pecados foram gravíssimos. Tais como adulterou, ele já tinha uma esposa, várias, né, mas estava casado, e olhou Betseba lá, se banhando, se interessou por ela, e não quis nem saber quem era a mulher. Urias. Onde é que está Urias? Está na guerra. Eu até nem coloquei aqui que ele acabou sendo negligente, mas foi mesmo. O próprio Deus permite que Urias use essa expressão para que ele acordasse. Urias, quando ele cometeu tudo, né? Ah, não, é a mulher de Urias? Onde é que ele está? Está na guerra. Não, manda chamar essa mulher aqui. Ele disse que ele chamou ela e se deitou com ela. Não houve resistência, não houve ele era rei, né? A mulher foi persuadida, se deitou com ela. Ele disse que ela volta para casa e engravidou. Ela manda avisar o rei, olha, estou grávida. Aí ele começa agora a maquinar um crime hediondo, premeditado. Não, manda chamar Urias, manda ele sair da guerra e vir para casa. O que ele pensou? O Urias vem para casa, vai, se deita com a esposa, depois ela aparece grávida, né? Vão dizer que é dele. Começa a maquinar isso. Urias chega e Deus usa Urias. Ele, vai para casa e tal, Urias. Não, meu senhor. Eu vou dormir na porta do palácio. Eu não vou para casa, porque os meus generais estão na guerra, os meus amigos estão na guerra, os meus irmãos estão na guerra. E eu não posso ir desfrutar com a minha esposa e comer, beber, me divertir com a minha esposa e os meus irmãos e amigos e generais na guerra. Não posso. E não foi. Ali já foi tapa no rosto de Davi e uma mensagem do Espírito Santo. Ele, como rei, tinha que estar na guerra também. Tinha que estar coordenando, tinha que estar liderando. Ele sempre liderou batalhas e agora não estava liderando. Estava na sacada, ocioso, negligente.
E começa tudo por aí. A Bíblia diz que aquele que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Ele desperdiçou a bênção de estar lá fazendo algo para Deus e se guardando das tentações. Desperdiçou, podia ter protegido a sua família, a sua vida, mas não. Um abismo chama outro, vou colocar mais à frente aqui. Então, ele adulterou se deitando com Betseba e planejou a morte de Urias, o esposo de Betseba. Ele fez algo terrível, irmão. Ó, letra B. Davi plantou mentiras e morte. Plantou. Porque ele pegou e disse, poxa, esse homem não vai para casa. A Bíblia diz que então não vai para casa? Então fica aqui comigo. A Bíblia diz que ele embebedou ele. A Bíblia fala isso. Davi embebedou Urias para que Urias fosse para casa dormir com a esposa dele, para tentar maquiar e fazer com que de repente as pessoas achassem que ela estava grávida de Urias, mas mesmo assim bêbado ele não foi deitar com ela. Eu vejo Deus ali, né? E aí Davi não teve jeito, então mandou chamar o general. Aliás, quando fez uma carta, irmãos, coisa terrível, fez uma carta da morte de Urias e colocou na mão do próprio Urias. Ele era tão fiel que ele não leu a carta. Ó, entrega essa carta para o general, ele vai saber o que fazer. O general abre, coloque Urias na frente da batalha. Quando a batalha estiver acirrada, num lugar muito perigoso, vocês ainda se retirem e deixem ele para morrer. Em outras palavras, olha, eu quero que Urias morra. Dê um jeito de ele morrer. O general não sabia de nada. Poxa, o que esse homem fez para o rei? Não sabia. Fez o que o rei mandou. Urias morreu. Foi muito triste, irmão. Triste demais. Aí Davi plantou mentiras e morte e colheu essas coisas em sua própria família. Depois Natã, imediatamente, usado por Deus, vai lá e diz, olha, havia um homem que tinha apenas uma ovelha, cuidava, amava aquela ovelha, mas tinha um outro homem com muitas ovelhas. E aí o homem quis matar uma ovelha e se alimentar dela. Ao invés de pegar das muitas ovelhas que ele tinha, mandou pegar daquele homem que amava a sua única ovelha. E matou. Pegou aquela ovelha. O que deve ser feito, rei, a um homem desse? Olha só, irmãos, tem que tomar muito cuidado com certas perguntas que Deus nos faz. Porque a sentença, a pessoa ela mesma dá a sentença para ela mesma. O rei disse, esse homem tem que morrer. Mas onde está esse homem? Ele tem que morrer, porque ele estava dando a sentença para ele mesmo. E aí Natan disse, esse homem é tu. Tá, és tu. E aí o profeta desmascara ele e ele se humilha. Ele achou graça. Aí ele escreve, irmãos, leia lá o Salmo 51, e você vai ver a vantagem do rei Davi, diferente de outras pessoas, é que era isso, ele se humilhava, voltava atrás, e era sincero. Aí ele escreve o Salmo 51, realmente relacionado a toda essa miséria que ele enfrentou. Fala, meu pecado está constantemente diante de mim, Senhor. Me limpa com isopo, limpa a iniquidade dentro de mim. Ele viu que realmente era uma iniquidade terrível, desejo por mulheres. A mesma tentação que Sansão caiu e tantos outros. Mas isso aconteceu, só que ali o profeta disse, olha, a espada nunca vai se apartar, tá? Eu costumo dizer, irmãos, Deus ele perdoa para a salvação. Perdoa, mas tem consequências que às vezes não serão tiradas. Não serão tiradas. Por quê? Teve várias mulheres, vários filhos, não se entendia, as consequências não tinha como Deus tirar. Deus poderia perdoar para a salvação. Mas e as consequências de tudo que ele fez? Não tinha. E aí é onde Natan diz, a espada nunca vai se apartar da tua casa. E o que você fez escondido, principalmente, escondeu de Urias, que ele estava levando a carta da morte dele, foi muita coragem, irmão. Foi muita audácia pecaminosa do rei Davi colocar a sentença de morte na mão daquele homem leal, sabendo, ele não vai ler porque ele é leal a mim. Mas eu vou matar. Meu Deus, irmão. Natan disse, olha, o que você fez escondido vai ser feito no público contra você. As tuas mulheres dormirão com outro, no público, com sol quente, para te humilhar, para te desonrar. Porque foi grande o que ele fez, foi terrível. Pagou o preço.
Então, vamos para frente entender mais ainda aqui, ó. Incesto e morte na família. Letra A e letra B. Olha, anote aí Salmo 42:7. Um abismo chama outro. Olha o que deu. Letra B. Letra A, um abismo chama outro. Letra B. Davi plantou poligamia e colheu grande desunião na família. Começa por aí. Davi plantou a destruição da família de Urias e colheu a destruição de seus filhos. Primeiro, Aminon estuprou Tamar. Segundo, Absalão mandou matar Aminon. Terceiro, Absalão desonrou a seu pai. Quem dormiu com as mulheres de Davi foi o próprio filho. Olha que coisa terrível. Quarto, Absalão foi morto contra a vontade de Davi. Tristeza em cima de tristeza. Coloco aqui, bem-aventurados os que plantam no espírito, pois colherão vida. Davi plantou na carne, colheu destruição. Está lá em Gálatas 6:8. 3. Vigilância, proximidade e exemplo. A, B, letra A e letra B. Infelizmente, faltou vigilância, proximidade e exemplo da parte do rei Davi para com a sua família. Faltou. Além de ele ter começado errado, com várias mulheres, ele poderia, mesmo com várias mulheres, poderia estar presente, evitando muita coisa. Mas, infelizmente, cresceram de diversas maneiras. Então, muita gente, muita esposa, muitos filhos, não deu para controlar mesmo. Letra B. Para os dias de hoje, os filhos de Deus precisam seguir algumas regras tais como, a lição não traz isso, anote isso, fundamental para os dias de hoje. Primeiro, constituir famílias monogâmicas, tá? Família, resultado de um casamento entre um homem e uma mulher. Bom, está lá em 1 Coríntios 7:2. Estou mostrando como evitar os problemas hoje nas famílias. 2. Os cônjuges precisam se respeitarem para darem exemplo aos filhos. Você acha que Davi, tendo várias mulheres, as mulheres não ficaram tristes, não discutiram, não brigaram com Davi? Ou aceitavam? Não, mas era rei, tinha que aceitar. Não, não é por aí. Se ele era rei, elas eram rainha. As rainhas também tinham voz. Então, quantas vezes os filhos não viram eles discutindo? Muito provavelmente várias vezes. Então, os cônjuges têm que se respeitar. Olha o que diz 1 Coríntios 11:11. O homem não é sem a mulher. E a mulher não é sem o homem. Tem que haver respeito. Os dois são vistos com a mesma importância aos olhos de Deus. 3. Os pais precisam ter responsabilidade com a educação dos filhos. Então, educar os filhos com uma única família é muito mais fácil. Então, educar os filhos é responsabilidade dos pais. Então, hoje, o pai e a mãe têm uma grande responsabilidade, estar próximo aos filhos, estar presente com os filhos, acompanhando o crescimento dos filhos, dando exemplo para os filhos. Coisa que faltou entre a família de Davi e da parte do rei Davi. E a nossa visão geral, a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Então aqui quando fala se ele priorizasse uma relação sóbria na família, seria apenas tendo uma família e não várias. Uma relação sóbria, não tem como ter uma relação sóbria com várias esposas. Então ele não priorizou a relação sóbria, monogâmica, que agrada a Deus. Vamos lá, nossa conclusão. Aprendemos nessa lição que todo homem e mulher que quiserem constituir família fora dos padrões da palavra de Deus terão problemas em suas famílias. Jamais devemos abrir mão dos valores da palavra de Deus, pois esses valores garantem a felicidade de todas as famílias. Confere lá Salmo 128. A Bíblia fala de um pai, de uma mãe e dos seus filhos e da bênção para a família. Esse é o modelo que Deus agrada, que Deus se agrada. E a nossa dinâmica, você vai pegar 2 voluntários,
você vai pegar uma quantia de palitos de espetinhos de churrasco. Você pode comprar, é barato, tá? É um saquinho assim, ó, vem uma quantia grande. Aí você vai fazer o seguinte, peça para um voluntário para quebrar um palito. Ele vai pegar um palito e quebra. Beleza. Põe o palito na mão de outro voluntário, quebra esse palito. Vai quebrar, beleza. Agora pegue todos reunidos, tá? Pode até passar um durex assim, e põe na mão deles e peça para um quebrar todos. Ele vai, não consegue quebrar. Põe na mão do outro voluntário, não consegue quebrar. Aí explique, ó, aplicação. Uma família sem os padrões de Deus fica dividida e será facilmente destruída. Tá? Aquela família, aquele palito ele quebrou, família sem os padrões de Deus. Agora, uma família que vive os padrões de Deus jamais será destruída, seja por pecados, por problemas, qualquer outra coisa. A bênção de Deus estará na família que prioriza os padrões da parte de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Encerramos a nossa lição. Deixa o teu aqui nesse vídeo, lembrando quem se inscreve no nosso canal, quem é assinante, é alvo das intercessões. Nós temos um grupo de oração que ora pela vida dos irmãos. Se você gosta de oração, se inscreva no nosso canal, entre para a comunidade ACAT, se torne um assinante. Compartilhe essa lição, não esqueça, deixa o like positivo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.